Para a gente comentar sobre esse cenário bastante preocupante da situação fiscal do país, a gente conversa agora com o economista sênior da Foreign Intelligence, Renan Martins. Renan, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Prazer, Vitor. Obrigado. Renan, queria começar perguntando exatamente sobre esses dados trazidos ontem pelo Banco Central, a relação dívida PIB ultrapassando o patamar de 81%, com um cenário trazido pelo próprio Tesouro, uma perspectiva também bastante negativa. Eu queria entender, há algum cenário em que um ajuste fiscal robusto, uma discussão mais sólida, mais profunda sobre as contas públicas não esteja em pauta durante o ano que vem? Eu queria entender qual vai ser exatamente a saída para uma discussão que deveria já estar sendo tomada nesse momento. Pois é, a situação é muito delicada. A situação fiscal hoje, quando a gente tenta projetar para o ano que vem, é que a gente não vai cumprir a meta de primário e que a dívida vai continuar crescendo ao menos 4 pontos percentuais do PIB. Eu acho que isso já está mais ou menos dado, a gente não consegue ver um cenário em que isso não vai acontecer. Por vários motivos. Primeiro, o orçamento de um ano para o outro já está engessado, ele é definido em agosto para ser executado no ano seguinte, isso está dado. E outro motivo é que as taxas de juros que o Tesouro se financia, elas também já estão mais ou menos definidas, vai ser em base mais ou menos a Selic, mais uns prêmios de risco. Então, para o ano que vem, o cenário é de aumento de dívida e uma dificuldade muito grande de cumprir a meta de primário. No outro sentido, o que pode ser feito? Qual que é a discussão? O debate precisa ser tomado num prazo um pouquinho mais longo, de médio prazo, pelo menos 3, 4 anos, qual é o ajuste que efetivamente pode ser realizado. Quando a gente vê as medidas, tem um amplo leque de medidas na mesa que já é conhecido, a análise é feita pelo Tesouro, a análise é feita pelos economistas de mercado, é tentar enfrentar dessa vez o crescimento das despesas obrigatórias, que nos últimos 4 anos foi muito grande e não conseguiu ser comprimido aí para fazer as contas fecharem. Se depender do governo, o governo não quer cortar gasto. Se depender do Congresso, o Congresso agora quer aumentar, inclusive, esses gastos que não são discricionários, discutindo, por exemplo, aposentadoria especial para alguns setores. Enfim, pode criar uma segurança jurídica, além de econômica, bastante significativa. Mas você falou, Renan, sobre o cumprimento de resultados primários. A meta estabelecida pelo arcabouço fiscal para o ano que vem é de um superávit de 0,5% do PIB. Se a gente parar para pensar que a gente precisaria, segundo o próprio TCU, de superávit sucessivos de mais de 1% do PIB e, evidentemente, um primário que baseia-se também na exclusão de diversos gastos dessa conta para fazer cumprir-se o novo arcabouço fiscal. Minha pergunta é, o arcabouço ele vai precisar ser discutido? Ele já virou uma meta primordialmente de papel? Eu concordo com essa avaliação, Vitor. Quando a gente vê o sentido do arcabouço, ele foi pensado de uma forma que ele contesse um pouco a ampliação dos déficits primários, mas ele nunca foi pensado para você trazer uma sustentabilidade da trajetória da dívida pública. Quando a gente vê os últimos anos, eles foram, inclusive o arcabouço foi pensado em 2023 de uma forma, mas já em 2024 e 2025 ele foi flexibilizado. Foram adicionando exceções, foram adicionando medidas de saída ali. Esse ano, inclusive, em 2026, uma grande parte das medidas de caráter mais político, eleitoral, associados ao ciclo da eleição de outubro, ela está sendo realizada por fora do resultado primário. Então, a gente está vendo que a meta de primário em si, ela não é uma âncora que traz uma tranquilidade ou uma trajetória de sustentabilidade da dívida pública. Aqui na Foreign Intelligence, nós fizemos um estudo algum tempo atrás. Pegamos vários cenários de crescimento do PIB, taxas de juros reais, crescimento das despesas e das receitas, e colocamos ali em algumas simulações, na verdade em milhares de simulações, para tentar gerar cenários estocásticos de crescimento da dívida bruta. Então a gente gera um leque de simulações, várias trajetórias, assim, a depender de quanto o PIB cresce, quanto a arrecadação cresce, quanto a despesa cresce. Então, em todas essas milhares de simulações que nós realizamos, a probabilidade da dívida
bruta chegar a 100% do PIB em 2030 é muito grande, é cerca de 60% de probabilidade, né, em todos esses cenários. É uma situação assim que a gente não consegue ver uma saída muito fácil de ser atacado, um caminho muito fácil de ser enfrentado, mas o governo vai precisar tomar alguma medida aí do lado das despesas. Pensando em medidas do lado das despesas, se a gente trouxer esse relatório, né, da dívida bruta do governo geral, a gente tem um setor público consolidado registrando um déficit de 56 bilhões, pouco mais de 56 bilhões de reais em maio, uma alta de 66,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando esse rombo foi de 33,7 bilhões de reais, e o maior impacto veio das contas do governo central, com déficit de 55,2 bilhões de reais. Ou seja, seria a União que está puxando o barco, não os estados e municípios, por exemplo, ou as próprias estatais? Sim, sem dúvida, o governo central, aí a União, é o principal responsável pelo déficit. Nesse número aqui desse ano, a gente tem um pequeno ajuste, uma pequena qualificação que precisa ser feita, que mudou a sazonalidade de pagamento de precatórios. Mas a tendência estrutural é basicamente o governo central, né? Eu destaco principalmente os gastos previdenciários, esses têm crescido de uma forma muito intensa, a gente não consegue ver, assim, estruturalmente, tem a tendência demográfica que cada vez menos a gente vai ter trabalhadores ativos sustentando o sistema, e isso acontece naturalmente, né, pela projeção do envelhecimento populacional, mas também na questão dos valores, a gente viu uma ampliação dos déficits nos últimos anos, porque os benefícios previdenciários estão sendo reajustados em valores acima da inflação. O governo definiu uma nova regra de correção do salário mínimo já em 2023, que pelo menos o salário mínimo vai crescer 2,5%. Essa regra aqui, ela amplia esses desequilíbrios no sistema previdenciário e amplifica os problemas dentro do arcabouço fiscal, né, que faz com que o teto seja atingido de uma forma muito mais rápida e as despesas discricionárias precisam ser contidas. Isso é insustentável. Essa é uma questão que, de novo, eu falo que o governo vai ter que enfrentar, precisa ser enfrentado, mas o que a gente tem visto nos últimos 4 anos é o contrário. O governo, em vez de enfrentar esse problema de correção das despesas, de tentar conter o crescimento, ele sobe o limite de gastos. Isso já foi feito lá em 2023, com a PEC de transição, foi reforçado no arcabouço fiscal também em 2023, e em 2025 eu trago também um novo ponto de flexibilização, foi a PEC dos precatórios, que tira todo o pagamento dos precatórios desse teto de gastos e abre um pouco de espaço para as demais despesas. Isso daí é a saída mais fácil, é o que talvez o governo possa pensar em fazer em 2027, mais uma vez flexibilizar o arcabouço em vez de enfrentar esse crescimento aí acelerado das despesas obrigatórias. Pois é, né, Renan? Isso independentemente de governo. A gente viu essa incursão do governo Bolsonaro de tirar os precatórios do teto, depois o governo Lula de também retirar os precatórios do novo arcabouço fiscal, num cenário que a gente tem 90% do orçamento já carimbado, já congelado. Você falava sobre essa iniciativa, por exemplo, de uma desvinculação do ponto de vista desse reajuste, principalmente de benefícios previdenciários, também do aumento real do salário mínimo. Duvido que o governo engendre ou proponha uma discussão como essa em pleno ano eleitoral. Mas queria entender se, evidentemente, uma discussão sobre uma desvinculação orçamentária mais robusta, ela poderia, se você vê espaço para que essa discussão aconteça no Brasil. Eu vejo espaço, essa discussão tem sido agendada aí pelo Congresso, pelos políticos, pelos analistas de mercado. A gente tem, assim, muitas pessoas, inclusive dentro do próprio governo, já reconhecendo que a despesa é um problema que precisa ser enfrentado, né? O ministro da Fazenda, aí, nas últimas semanas, falou que precisamos enfrentar esses desequilíbrios. Então, eu acho que o diagnóstico já foi feito. Isso já é um passo importante para a gente dar início ao debate e, eventualmente, trazer essas medidas à materialização. O problema é que, depois da eleição, a gente vai ver exatamente, dependendo de qual governo for eleito, qual vai ser a perspectiva. E de novo, eu trago aqui essa perspectiva de que não necessariamente isso vai ser realizado, porque o arcabouço ele tem várias saídas, tem vários
mecanismos ali que pode ser flexibilizado novamente. Então, não necessariamente o governo vai fazer isso, qualquer que seja o governo que seja eleito. Mas as questões estruturais, a inconsistência das despesas, a questão populacional, essa daí é inevitável, né? As despesas vão crescer a menos que algo seja feito para atacá-las. Conversei com o Renan Martins, economista sênior da Foreign Intelligence. Renan, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, Vitor. Forte abraço, até mais.